eu sou Marco Túlio do Diário do Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisarmos e criarmos os melhores cenários da 30ª rodada da Bundesliga, a nossa queridinha aí que já vai chegando na sua reta final, né? Faltando aí 5 rodadas para o final da competição. Mas antes de iniciarmos as análises, bora fazer um review da nossa lista da 29ª rodada, onde tínhamos separado 4 entradas em back. Teoricamente, gabaritamos a nossa lista, mas na prática não foi bem assim o que aconteceu. O nosso primeiro back, já na equipe do RB, foi um back muito difícil de se encontrar. O RB não começou bem, a equipe do Wolfsburg começou tendo a posse de bola da partida, né, controlando melhor as ações do meio de campo. E aqui, basicamente, eu fiquei de fora, não dei nenhum clique no mercado. A equipe do RB que achou um gol na partida, digamos assim. Aqui a gente não teve nenhum padrão para poder estar a favor da equipe do RB e eu acabei ficando de fora desse primeiro gol do RB na partida. O nosso segundo back era a favor da equipe do Bayern, o Bayern que foi melhor durante os 90 minutos, né? O Bayern teve um grande domínio de jogo ali depois dos 30 minutos do primeiro tempo. Foi onde eu me expus a favor do Bayern na partida, mas aqui também não consegui pegar esse gol do Bayern de Munique. O Bayern acabou vencendo por 2-0, mas os gols vieram a sair no segundo tempo e eu acabei fechando minha posição no intervalo. Então, aqui também não consegui pegar esse gol do Bayern. E o nosso terceiro back foi a favor do Stuttgart, o back que não me escapou, a equipe do Frankfurt. Entrou meio que para jogar de forma reativa e acabou que o Stuttgart conseguiu, né, controlar melhor as ações do jogo, né, teve posse de bola ofensiva e aqui o Stuttgart fez o seu golzinho no jogo, né, muito cedo e eu acabei conseguindo estar nesse back Stuttgart aqui contra a equipe do Frankfurt. O Stuttgart que, se bobear, é uma das equipes que mais nos apresentou aí bons padrões, né, com odds boas nessa temporada. Esse gol do Stuttgart não me escapou nessa 29ª rodada. E para finalizarmos, o Leverkusen, né, o Leverkusen que foi o grande campeão, né, conseguiu o título no final de semana, goleando a equipe do Bremen. Mas aqui também foi mais um jogo onde eu fiquei de fora, não consegui estar a favor do Leverkusen no pênalti, né, no primeiro tempo, onde eles abriram o placar. E depois disso também não dei nenhum clique, né? Não dei nenhum clique nessa partida aqui do Leverkusen. Achei o Leverkusen entrou ali mais de forma mais lenta na partida, né? Não era aquele Leverkusen que a gente estava acostumado a acompanhar e acabei aqui ficando de fora desse Bayer Leverkusen, o Leverkusen que conseguiu seu título muito merecido, né? É hoje uma das equipes que apresenta, né, um dos melhores estilos de jogos, né, se bobear do mundo. E vamos torcer muito aí para esse Leverkusen manter seu elenco para a próxima temporada, porque promete bastante na Liga dos Campeões. E agora bora lá iniciar as nossas análises da 30ª rodada, que nessa sexta-feira já teremos a equipe do Frankfurt enfrentando a equipe do Augsburg, duas equipes que estão na briga direta aqui, né, para conquistar uma vaga para uma competição internacional na próxima temporada. E aqui a gente tem um mercado dando uma odd de 2,12 para a equipe do Frankfurt jogando dentro de casa. Tecnicamente, a equipe do Frankfurt tem um elenco mais qualificado. É uma equipe que a gente já tentou, né, buscar muitos padrões de back a favor do Frankfurt nessa temporada, mas é uma equipe que é um pouco instável, digamos assim. A gente não sabe muito bem como que o Frankfurt vai entrar nas suas partidas. Em muitos jogos, o Frankfurt conseguiu exercer boas pressões jogando dentro de casa, conseguiu dominar muito bem seu adversário. E aqui, eu acredito que pela diferença técnica, né, e pela necessidade do Frankfurt de vencer essa partida, porque o Frankfurt tem jogos mais difíceis em comparação com a equipe do Augsburg nessa reta final de temporada. O Frankfurt jogando em casa deve exercer a pressão da equipe mandante, principalmente nos primeiros minutos de jogo. E aqui a gente tem uma odd muito interessante. Eu vou vir para essa partida para buscar esse back Frankfurt, né, tentar pegar esse primeiro gol deles no primeiro tempo. Acredito que a gente vai ter um Frankfurt jogando mais de forma proativa e a equipe do Augsburg jogando mais de forma reativa na partida. E se isso realmente acontecer dentro de campo, deve ficar um pouco tranquilo da gente trabalhar esse back nessa casa de 2,12. Temos que só tomar um pouco de cuidado, né, para ver como que a equipe do Augsburg vai estar contra-atacando na partida. Mas aqui, eu vou listar aqui o nosso primeiro back do Café com Apostas, que é esse back Frankfurt numa odd de 2,12. E agora bora lá para os jogos de sábado. Nosso próximo jogo é o Heidenheim, que vai receber a equipe do RB, o RB que é um dos nossos queridinhos aí também da temporada. A equipe do Heidenheim é uma equipe muito instável, é uma equipe que começou a Bundesliga brigando, né, basicamente para não ser rebaixada, é uma equipe que subiu agora para essa temporada para disputar a primeira divisão
e aqui tem um grande desafio contra a equipe do RB. O RB quer gabaritar, né? Quer cravar sua vaga na próxima Liga dos Campeões e não vai vacilar contra equipes tecnicamente muito inferior. A gente sabe, né, a gente conhece o estilo de jogo do RB, e aqui, se tratando do RB, mesmo jogando fora de casa contra uma equipe tecnicamente muito inferior, acredito que a gente vai encontrar algumas oportunidades para poder trabalhar esse back no primeiro tempo. A gente deve ter ali um início de jogo um pouco mais truncado, né, com a equipe do Heidenheim tentando exercer aquela pressão maior ali da equipe mandante, mas à medida que o tempo for passando, acredito que a equipe do RB vai controlar melhor as ações do meio de campo e vai ter um grande domínio na partida. E eu vou aqui tentar buscar esse back RB nessa odd de 1,46 nesse sábado às 10h30. E o nosso próximo jogo é o Hoffenheim, que vai receber a equipe do Gladbach. Duas equipes, digamos que bastante instáveis nessa temporada, né? O Gladbach é, para mim, uma das grandes decepções dessa Bundesliga e vai enfrentar aqui um Hoffenheim que tem um elenco limitado, conseguiu uma boa sequência de vitórias ali, basicamente no final do primeiro turno, almejou algo a mais nessa temporada, mas é uma equipe instável, né? Faz partidas boas e outras partidas muito ruins. Aqui é um jogo literalmente carne de pescoço de se trabalhar. É uma partida que eu vou preferir ficar de fora. É um jogo 100% para leitura de jogo. A equipe do Gladbach é uma equipe que consegue contra-atacar muito bem, mas aí vai depender muito de como as equipes vão se postar em campo. Em muitos jogos que eu vi do Hoffenheim dentro de casa, o Hoffenheim sempre tenta exercer, né, forte pressão contra seus adversários, mas é um jogo que eu vou ter cautela. Não vou listar aqui na nossa lista do Café com a Aposta. A gente tem uma faixa de odds, né, bem parecida com do Frankfurt, né, basicamente 2,12, 2,14. E se eu pudesse cravar aqui, eu tenho mais expectativas no jogo do Frankfurt do que do Hoffenheim. E vou pular aqui esse jogo também aqui do Hoffenheim contra a equipe do Gladbach. E o nosso próximo jogo é o Colônia, que vai receber a equipe do Darmstadt. Duas equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela. O Darmstadt já é basicamente o primeiro rebaixado à segunda divisão do Campeonato Alemão. Uma equipe que não conseguiu se encaixar na primeira divisão, tem um elenco muito limitado e vai retornar para a segunda divisão. E o Colônia ainda segue nessa disputa aí contra a equipe do Mainz, digamos que o Bochum e a equipe do Wolfsburg, para ver quem vai ali, né, disputar os playoffs ou ser rebaixado diretamente para a segunda divisão. É um jogo extremamente difícil, né? A gente tem aqui um grande favoritismo para o Colônia numa odd de 1,53. É um favoritismo muito devido ali, né, à necessidade de vitória da equipe do Colônia, mas o Colônia não nos apresentou nenhum padrão de back nessa faixa de odd nessa temporada. Tudo bem que é o Darmstadt do outro lado, mas a gente vai ter que ver em campo, né, como que esse Colônia vai ser proativo na partida. Mas é um jogo carne de pescoço, é uma partida que eu vou preferir ficar de fora desse back Colônia numa odd de 1,53. Não gosto dessa faixa de odd. Se a gente tivesse uma faixa de odd até, né, mais atrativa, digamos assim, né, com próximo a 2, né, que é onde realmente deveria estar essa odd do Colônia, seria às vezes interessante, né, olhar com bons olhos aqui para esse confronto, mas eu vou preferir ficar de fora. O ideal aqui dessa partida seria, às vezes, trabalhar uma correção de odd desse Colônia, mas por se tratar do Darmstadt do outro lado, fica difícil a gente buscar qualquer tipo de cenário aqui nesse confronto. O que pode ser interessante aqui nesse jogo é tentar buscar um over limite na partida no final do jogo, né, caso o Colônia não esteja à frente do placar, né, se o Darmstadt estiver ganhando, pode ser muito interessante buscar esse over à frente, mas eu vou ficar de fora, não vou vir com viés nenhum para esse confronto entre o Colônia contra o Darmstadt. E o nosso próximo jogo é a equipe do Wolfsburg, que vai enfrentar a equipe do Bochum. Duas equipes que estão ali, né, brigando ali na parte de baixo da tabela, estão a 1 e 2 pontos da equipe do Mainz, né, para disputar os playoffs de rebaixamento. É mais um jogo aqui, carne de pescoço. A gente tem um mercado dando esse favoritismo aqui para a equipe do Wolfsburg de 1,82. Pelo estilo de jogo das equipes, né, a gente poderia ter essa odd um pouco mais acima da equipe do Wolfsburg, mas a gente vai ter aqui um cenário, né, onde a equipe do Wolfsburg vai ter a posse de bola. A equipe do Bochum não é uma equipe que gosta de jogar com a bola no pé, é uma equipe difícil de se encaixar a leitura, como já falei em inúmeros café com apostas. Se tratando da equipe do Bochum, o Bochum é aquela equipe que gosta de dar a bola para o adversário, né, tem sempre a menor posse de bola da partida, mas quando tem a posse de bola, costuma atacar com muitos homens no campo ofensivo. Aqui a gente deve ter um jogo com o Wolfsburg
controlando melhor as ações e o Bochum tentando jogar mais de forma reativa na partida. É mais uma partida que eu vou pular para trabalhar a parte de match odds. O que vai ser muito interessante aqui trabalhar essa partida é o mercado de gols, né? Principalmente o gol limite no final da partida. Se alguma das equipes estiver vencendo o jogo, a outra vai ter que tentar buscar um empate e aí vai acabar deixando muitos espaços para os contra-ataques, né? As duas equipes são equipes que têm uma defesa frágil, né? A gente tem aqui a equipe do Wolfsburg, que sofreu 50 gols em 29 partidas, a equipe do Bochum, que sofreu 59, e o que vai ser interessante nessa partida é se alguma das equipes estiver vencendo ali no final do jogo, né? Depois ali dos 70 minutos, tentar buscar esse over limite, mas para trabalhar o match odds é mais uma partida aqui que eu vou ficar de fora. E o nosso próximo jogo é o Union Berlim contra a equipe do Bayern. O Bayern que conseguiu sua classificação para a próxima fase na Liga dos Campeões. É o grande foco do Bayern na temporada, já que perdeu o título da Bundesliga. A gente tem um mercado dando uma odd de 1,65 aqui para o Bayern contra uma equipe instável que é a equipe do Union Berlim. O Union Berlim é, junto com o Gladbach, para mim, uma das grandes decepções aqui dessa temporada. E olhando para o Bayern de Munique, né, pelo elenco que tem, não tem como a gente olhar para o Bayern, né, tendo uma odd de 1,65 contra uma equipe muito instável e não vir para poder buscar esse back buy na partida. O Bayern deve vir com força máxima para esse confronto, porque o próximo jogo da Champions é só na outra semana. Então aqui eu vou listar aqui o nosso terceiro back do Café com Apostas, que é esse back Bayern numa odd de 1,65. Muito provavelmente a gente vai ter o Bayern tendo a posse de bola, tendo campo ofensivo para trabalhar essa bola, e o Bayern, né, na maioria dos seus jogos, sempre vai martelando, e acaba que o gol sai com naturalidade. E aqui, com essa odd bastante interessante, eu vou vir para esse confronto para buscar esse back Bayern numa odd de 1,65. E agora bora para os jogos de domingo, né? O Werder Bremen vai receber a equipe do Stuttgart, o Stuttgart que é uma das nossas aí queridinhas da temporada. O Stuttgart é a grande surpresa, né? Me encantou bastante durante todas essas 29 rodadas que tivemos até aqui na Bundesliga. E aqui a gente tem um confronto, né, de uma equipe que vem jogando muito bem, que é o Stuttgart, contra uma equipe instável, que é a equipe do Werder Bremen. O Stuttgart, mesmo jogando fora de casa, já nos apresentou inúmeros padrões de back da temporada. E olhando para o Stuttgart, não tem como a gente não vir para buscar esse back Stuttgart no confronto, que tem uma odd de 1,63. Muito provavelmente a gente deve ter um início de jogo ali com o Bremen, tendo um pouco mais da posse de bola, mas ali depois, basicamente dos 10 minutos, né, em diante, a gente vai ter o Stuttgart controlando as ações do meio de campo, né, tendo posse de bola ofensiva e martelando a equipe do Werder Bremen até achar o seu gol. E acredito que a gente vai encontrar inúmeros cenários para poder trabalhar esse back Stuttgart aqui no primeiro tempo. Então tá aí o nosso quarto back do Café com Apostas, esse back Stuttgart numa odd de 1,63. E o nosso próximo jogo, né, um jogo bom, digamos assim, né, que é o Dortmund contra a equipe do Leverkusen. O Leverkusen que já foi campeão nessa temporada, né, o Leverkusen que fez uma campanha impecável, né, a equipe invicta na competição, né, das 29 partidas, venceu 25 e empatou 4. É uma equipe que ainda não conhece o caminho das derrotas na temporada e vai enfrentar a equipe do Dortmund. O Dortmund que é uma equipe que a gente tem muita dificuldade, né, de encaixar alguns padrões de back aqui para o lado do Dortmund nessa temporada. O Dortmund voltou a ser aquela equipe, né, de 3 anos atrás, onde era difícil de se encontrar uma leitura para trabalhar a favor deles. E aqui a gente tem um mercado extremamente parelho para esse confronto. É um jogo, se a gente tivesse um cenário do Leverkusen não campeão da temporada, né, tivesse uma disputa maior ali contra um Bayern de Munique, seria muito interessante vir buscar aqui esse back a favor do Leverkusen na odd de 2,82, mas agora o Leverkusen não tem mais o que fazer aqui na Bundesliga, já é o campeão. E a gente não sabe, né, como que esse Leverkusen vai vir a campo aqui contra essa equipe do Dortmund. O Dortmund está na briga para conquistar uma vaga aqui para a Liga dos Campeões direto, né, para a próxima temporada. O Dortmund que também avançou junto com o Bayern para a próxima fase da Champions, mas a gente só vai ter Champions agora na outra semana, então não tem por que o Dortmund poupar atletas aqui nesse confronto, sendo que o objetivo do Dortmund, né, é conquistar aí uma vaga direta aqui para a próxima Champions. E aqui é um jogo que eu vou preferir ficar de fora, eu vou pular, um jogo que não vale nada para a equipe do Leverkusen. Se o Leverkusen vir com uma equipe completamente alternativa para esse confronto, vai ser muito interessante trabalhar a favor da equipe do Dortmund, mas eu não vou listar nada aqui.
vamos depender muito da leitura de jogo nesse confronto, né, e dos jogadores que vão estar em campo. E aqui é um jogo que eu vou preferir pular nesse domingo às 12h30 da tarde. E o nosso próximo jogo para fechar é o Freiburg, que vai receber a equipe do Mais. Duas equipes que precisam da vitória, né, para alcançar seus objetivos nessa reta final da Bundesliga. A equipe do Freiburg está na briga, né, sonhando com uma vaga, né, em uma competição internacional na próxima temporada. E a equipe do Mais quer se livrar de vez da temível zona da degola, né, de disputar uma segunda divisão do Campeonato Alemão. Aqui é um confronto que promete ser extremamente franco entre as equipes. A gente tem esse mercado dando uma odd bastante parelha, né? Até um pequeno favoritismo aqui para o lado do Mais. Né? Não deu para entender muito bem esse mercado, né? Eu acredito que o Freiburg jogando em casa, ele tem um elenco mais sólido, né? Devia ter uma odd um pouco mais baixa aqui nesse confronto quanto mais. E aqui eu vou vir para esse jogo para buscar tanto o over goals quanto essa correção desse back Freiburg numa odd de 2.8. Tudo bem que o Mais vem tentando reagir na competição, mas a equipe do Freiburg tem um elenco mais qualificado e aqui jogando em casa a gente vai depender muito, né, da postura das equipes em campo. Se o Freiburg entrar em campo com vontade de vencer, né, tendo a posse de bola, conseguindo encurralar a equipe do Mais, eu vou vir para essa partida para poder trabalhar esse back Freiburg. E um outro mercado também que vai ser muito interessante de trabalhar é o mercado de gols, principalmente se a equipe do Freiburg sair na frente do placar, porque a equipe do Mais vai ter que tentar buscar o empate e aí vai acabar deixando muitos espaços para os contra-ataques. Nessa faixa de odd, eu vou vir para esse confronto para buscar esse back. Acredito que a gente pode encontrar algumas janelas muito interessantes para trabalhar esse back a 2.8 ou até mesmo, né, trabalhar um lay mais nesse confronto, mas eu vou vir com foco maior aqui para trabalhar esse back e também trabalhar o over nesse jogo entre Freiburg e Mais. E assim finalizamos a nossa 30ª rodada aqui nas análises do Café com Apostas. Lembrando que o nosso Café com Apostas é um oferecimento da Bolsa de Apostas, que é o McChange. Para você que quer trabalhar o trade esportivo, você tem que estar trabalhando no McChange e a Bolsa de Apostas é a melhor exchange para nós brasileiros trabalharmos o nosso trade esportivo. Espero ajudar demais vocês com as análises da rodada desse final de semana. Um forte abraço e até o próximo Café com Apostas.